Fala aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um background xadrez aqui, utilizando o CSS e o Background Image Linear Gradient. E daí, esse tutorial, só para constar para você aí, não tem nada a ver, eu não ia nem gravar isso aqui, mas eu vou te explicar a história aqui do que aconteceu comigo aqui, tá? Eu tava montando essa thumb aqui para o próximo vídeo que eu vou postar sobre Python, que é para remover o fundo de imagens aqui. Para que eu dei zoom ali naquela imagem, meu Deus do céu? Mas é para remover o fundo de imagens aqui utilizando Python, porque eu tava com, sei lá, umas 100 imagens numa pasta, eu não queria fazer isso na mão. E aí eu fui olhar como que eu poderia fazer isso com Python e tem lib, legal, muito interessante, até bem melhor do que os programas pagos e gratuito para você fazer. Então eu já fiz esse tutorial, vai aparecer aí na sua timeline em algum momento, se você me segue aqui no YouTube, mas o que foi o problema que aconteceu que fez eu gravar esse tutorial aqui? Tá vendo esses quadradinhos que tem aqui, ó? Isso é um xadrez aqui que tem aqui atrás, né? Esses quadradinhos que tem aqui, os programas de edição de imagem, eles fazem essa parte aqui para demonstrar que essa parte é transparente na imagem, né? Porque não teria como você saber que isso aqui é transparente, porque você veria o fundo do próprio editor, se você colocasse isso transparente. Então eles colocam sempre essas imagens quadradinhas aqui, em xadrez assim, para te mostrar, olha, essa parte aí é transparente na imagem. Tanto que se eu pôr um fundo ali, ó, some todos os quadradinhos. Então o que acontece? Eu queria colocar esses quadradinhos nessa imagem aqui, só que eu não tenho esses quadradinhos, então eu saí no Google e fui buscar. Para minha surpresa, o que eu achei super estranho, eu não achei essa imagem no tamanho que eu preciso e quando eu achava, era pago a imagem. Falei, interessante, é uma imagem super simples, é só um negócio xadrez ali, né, que você pode utilizar. Então, o que eu vou fazer com você? Eu vou utilizar o CodePen aqui, eu vou gerar esse quadriculado, esse xadrez, utilizando HTML, CSS, e no CSS eu vou utilizar o Background Image Linear Gradient para fazer isso aqui. E aí eu te explico bonitinho como é que funciona o Linear Gradient, tá? Então vamos lá começar a fazer isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer no meu HTML é basicamente criar um wrapper aqui, uma div qualquer aqui. Então div com ID pode ser o que você quiser, classe, tanto faz. Eu vou criar um wrapper. Esse wrapper, ele vai ser aonde eu vou colocar tudo aqui, beleza? Então pronto lá, tem a minha div, aqui eu vou só dar uma zerada no body, aqui ó, a gente pode até pôr um fundo nele se a gente quiser, mas eu não vou colocar nada, então eu vou colocar só, deixa eu dar um zoom para você, que aqui eu não tô no meu editor, né? Então no body do meu HTML, eu vou colocar um margin 0, total, um padding 0, total, e eu vou colocar box sizing, border box. Beleza, e agora, aqui embaixo, eu já vou começar a mexer na minha div lá, que é o wrapper. E é nela que eu vou colocar tudo aqui. Então, o que eu quero com ela? Vamos colocar, só pra gente ver alguma coisa ali na tela, eu vou colocar um width, uma largura de, sei lá, 1000 pixels, só pra gente ver ela ali. Vou colocar uma altura de 100%, de 100 VH. Vou colocar a altura, pode ser só min, né? A gente pode colocar a altura mínima disso aqui, vai ser 100 VH. E eu vou colocar também um background qualquer aqui. Vou colocar background blue, só pra gente ver, depois a gente tira. Então tá aqui a minha div aqui embaixo, uma div azul normal. Para alinhar ela ao centro, eu vou colocar um margin inline alto. Pronto, então alinhamos ela ao centro. Esse margin inline alto, a gente sempre usou ele antigamente como margin 0 alto também. A mesma coisa, tá? Margin no eixo X automática. Ok, agora o que eu quero fazer? Eu quero tirar esse background blue, que era só pra gente ver ela ali. Eu quero fazer um background, a gente pode deixar algum background, qualquer background, sendo um cinza, só pra gente ter algum fundo ali, porque se a gente errar no CSS, pelo menos a gente vê esse background cinza ali, né? O que eu quero fazer? Eu quero colocar nela aqui o seguinte, um background image, que não vai ser uma imagem, vai ser um linear gradient. E aí eu vou te mostrando aqui como é que funciona o Linear Gradient. Então, a primeira coisa que eu vou falar no meu Linear Gradient é de onde para onde que eu vou. Então, você poderia começar assim, falando to top, para onde que eu estou indo, né? Para que lado que o meu gradiente está indo. Então, se eu falar to top, ele vai de baixo para cima. Vamos olhar isso aqui para a gente entender. Então, to top vai de baixo para cima, eu vou colocar uma vírgula, vou colocar a primeira cor red, por exemplo, um vermelho. Então, ele está vindo de baixo para cima, vermelho. Isso quer dizer que se eu colocar vermelho e outra cor azul, ele vai fazer isso aqui, ó.
Então, tipo, ele veio do vermelho, foi se transformando ali no azul, e aí, no finalzinho, pra cima, ele chegou no azul. Ficou até bonito isso aqui, né, gente? Ficou bem legal aqui a cor. Gostei bastante. Mas beleza. Eu fiz, então, um linear gradiente que vai de baixo para cima, então to top, que vai do vermelho até o azul. E eu posso continuar colocando cores aqui. Então, eu posso colocar cores green, por exemplo. Aí vai começar a ficar feio, mas só para você ver. Ele vai dividindo essas cores ali, ó, pra gente e vai ficando. Agora, ele tá dividindo certinho ali, ó. Red, aí vai transformando no azul, aí do azul vai transformando no verde e assim vai. Quantas cores eu quiser. Eu não sei se tem um limite pra isso aqui, mas se eu colocar uma outra cor, ele vai adicionando essas cores ali e vai dividindo aqui cada uma delas ali. Maravilha. O que eu quero fazer para que isso aqui se torne o gradiente que eu quero? Eu posso colocar a porcentagem aqui. E aí, eu tenho como fazer isso de umas formas diferentes. Por exemplo, eu posso vir do 0 até o 25%. Então, suponha lá, o red está indo do 0 até o 25%. Aí o azul vai do 25% até o 50%. E aí eu estou fazendo o azul ir até os 50%. O green vai até os 75%. Eu não estou mudando muita coisa não, estou só te mostrando. E o pink acaba de completar os 100% ali para mim. Então eu estou basicamente fazendo, indo do 0 ao 25%, depois do 25% até os 50%, do 50% até os 75% e assim por diante. Ok, mas eu posso também fazer um hard stop aqui se eu quiser. Então, um hard stop seria eu parar com uma linha sem fazer essa transição que você está vendo aqui, desse jeito. Se eu quiser fazer um hard stop, é só eu começar a outra cor no mesmo local onde eu estou terminando a cor anterior. Então, nesse caso, eu estou terminando o red no 25%. Se eu falar que o meu azul começa no 25%, ele vai fazer um hard stop. Então, tá vendo que eu travei ali, eu basicamente parei, fiz uma linha, como se eu tivesse passado uma fita crepe aqui, ó. Eu tô pintando ali bonitinho. Então eu passei uma fita crepe ali e aí eu mudei para outra coisa, né, para outra cor. Maravilha. Então com esse hard stop, o que eu quero fazer? Basicamente, eu quero fazer 2 triângulos na ponta de um quadrado. Deixa eu te mostrar isso aqui que vai ficar mais fácil eu te mostrando do que eu tentando te explicar, porque eu tô falando em triângulos, mas na verdade eu tô passando linhas diagonais aqui. Mas a gente consegue formar um triângulo. Eu posso fazer assim, ó. Eu vou pegar o meu red aqui e vou falar que o meu red vai até o 25%. Beleza. Ao invés de o meu azul, eu vou falar que ele é transparente aqui. Então ele é transparente e faz um hard stop. O que acontece? Ele parou ali, ó, de uma vez o vermelho e pegou um trecho transparente. E aí o verde ali começou a vazar um pouco para baixo ali bonitinho. Mas a gente vai tirar esse verde também. Então eu vou falar que o meu verde também é transparente, então eu não quero esse verde mais. Tá vendo que eu já estou vendo o meu fundo cinza ali? Maravilha. E aí, o que eu quero falar aqui para o meu pink? Eu não vou querer pink ali, eu vou querer vermelho mesmo. E eu vou querer que ele faz um hard stop em cima também, ó. Tá vendo que ele está fazendo um degradê? Eu não quero degradê. Então, para o hard stop, o vermelho tem que começar exatamente aqui no 75%. Então, nesse caso agora, eu tenho linhas, né? Então, ficou tudo travadinho ali, bonitinho. E essa parte aqui é um buraco que está ali. Se eu tirar esse background daqui, ó, a gente vai ver que tem um buraco ali que eu tô vendo o fundo do body mesmo em si. Ok, e para completar tudo, caso falte algum lugar, eu vou só colocar mais um red aqui falando, olha, beleza, acaba de completar tudo se tiver mais algum espaço sobrando aí com o red. E aí eu chego no 100% lá. Maravilha. Agora, isso aqui que eu te falei, eu posso ir to top, to right, to bottom, to top right, e eu posso fazer isso também, mas um jeito mais, assim, na minha opinião, mais simples de você fazer é colocar ângulos. Então você pode pegar lá, sei lá, ângulo de 0 deg, 0 graus, aqui só fugiu a palavra graus, 0 graus, eu tô aqui, eu posso ir andando com esse ângulo. O ângulo que eu quero é assim, na diagonal. Então, 45 o ângulo de 45 graus. Então, quando eu fiz isso, o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui e andar com ângulo para você ver. Ó. Eu tô com 0 graus. Se eu for para 5 graus, ele vai girando. Ó. Tá vendo que eu tô girando a minha faixa? Ó. 10 graus, tô girando mais um pouquinho. 25 graus, gira mais um pouquinho. 45 graus, eu girei ela para ela ficar completamente na diagonal para mim. Então, 45, ele faz como se fosse uma faixa assim. Então, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui eu tô vindo daqui, da esquerda, se eu não me engano é isso mesmo. Vamos pôr uma outra cor aqui, ó. Purple. Eu tô vindo daqui de baixo, isso mesmo, ó, daqui de baixo para o topo da direita. Então, eu tô vindo to top right, né, no caso. Vamos testar isso aqui pra gente ver. Ó. Se eu colocar aqui to top right,
é exatamente esses 45 graus. Não deu perfeitamente os 45 graus, mas ele tá indo assim nessa linha ali, né? Então vamos manter os 45 graus, que fica mais preciso pra gente, que eu quero ele nessa linha mesmo. Porque esses triângulos aqui, ó, que eu fiz, ó, dessa área aqui, não são triângulos, tá? Basicamente é uma faixa que tá passando aqui, outra faixa que tá passando aqui transparente, e outra faixa que tá passando aqui em roxo. Mas eu tô falando em triângulos, porque eu vou encaixar esses triângulos pra formar um quadrado. Então, beleza. O que eu quero fazer agora? Eu quero diminuir esse tamanho do background. Então, para eu fazer isso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso falar o seguinte, ó. Só pra gente não ver esse background repetindo. Vamos colocar já o tamanho aqui. Vou colocar um background size aqui. E eu vou falar que eu quero um background quadrado de qualquer tamanho que você quiser. Vamos tentar 200 pixels por 200 pixels para ficar quadrado. Então, ó, tá vendo que ele tá fazendo um monte de quadradinho aqui com aquelas faixas diagonais que a gente colocou. Outro quadradinho e assim por diante. Outro quadradinho e assim foi. Só que, só para ele não repetir por enquanto, eu vou colocar porque isso é padrão, tá? Ele já vem com background repeat como repeat. Eu quero um background repeat como no repeat. Beleza, no repeat é isso que eu quero. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que eu tenha um triângulo desse aqui, desse mesmo formato aqui, assim, só que ele vai ficar na mesma posição. Logo abaixo, porque eu vou falar abaixo aqui, vai ficar estranho, mas ele vai ficar abaixo desse outro quadrado aqui. É basicamente como se eu fizesse outro quadrado desse, mas ao invés de eu colocar em cima dele, eu estou colocando por baixo. Porque essa é a ordem aqui do linear gradiente. Então, basicamente, o que eu vou fazer é pegar esse linear gradiente, copiar, e vou colar outro linear gradiente aqui. Eu vou colocar de outra cor, só para você entender o que está acontecendo aqui. Eu vou colocar verde aqui, ó, e verde. Ok. Coloquei, você vê que não aconteceu nada, aparentemente. Não é que não aconteceu nada. Ele tá por baixo desse outro. E como ele tem as mesmas posições desse outro, ele tá aqui sem a gente ver. Mas se eu andar com ele um pouquinho, você vai conseguir entender o que vai acontecer. Eu vou disposicionar ele, né? Eu vou desalinhar ele um pouquinho para você perceber. Então eu vou colocar um background position como sendo o seguinte. Isso aqui eu vou mexer em duas posições. Então, eu vou mexer no primeiro linear gradiente. Então, isso aqui vai ser, por exemplo, eu quero que ele continue na mesma posição. Então, 0 e 0 aqui. Então, isso aqui não fez nada, aparentemente. Agora, eu quero mexer no segundo ali, naquele segundo linear gradiente, que é o verdinho aqui. Então, agora, a segunda posição do background position vai mexer nele ali para mim. Então, eu vou colocar um exemplo de 10 pixels, para desalinhar ele para você perceber. Olha lá, viu o que aconteceu aqui? Ó? Ele andou para baixo ali, bonitinho assim, ó. Andou para cá, né? Ok, então o que eu quero fazer com isso aqui? Olha que interessante. Se eu for andando com ele, ó, vou andar para 50 pixels mais 50 pixels. Olha para onde que ele vai. Ele desceu um pouquinho, né? Se eu andar mais um pouquinho, ó, 75 com 75. Ele andou mais um pouquinho, ok. Se eu andar 100 com 100, olha o que aconteceu. Aparentemente, você não está percebendo nada, né? Só que se eu mudar um pouquinho as contas aqui que eu fiz, você vai começar a entender melhor. Suponha que eu vá para 135 graus aqui. Eu já fiz essa conta, eu já fiz isso aqui várias vezes, tá, gente? Por isso que eu tô te falando. Então, se eu mudar para 135 graus, olha o que aconteceu aqui, ó. Percebeu o que aconteceu aqui? Que ele formou um quadrado aqui? Ou seja, eu andei tanto com ele que em algum momento eles encontraram ali o verde e o vermelho e formou um quadrado nesse local aqui. Aí o que acontece? Se eu vier aqui e colocar o de baixo também vermelho, ou da cor que você quiser, tá? Eu tô colocando vermelho só para você entender. Eu tenho um quadradinho vermelho aqui. E essas duas pontas aqui também conseguem se encaixar com outras pontas ali, tá? Talvez a gente tenha que mexer na posição aqui, tá? Mas a gente já olha isso. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Voltar o repeat. Se eu voltar esse repeat, olha o que acontece. Interessante ou não? Tá aparecendo com alguma coisa que eu estava buscando antes aqui? Ainda não, né? Mas já vai aparecer. Então, muito legal, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero voltar a minha div para ela ter 100% de largura aqui agora. Então, ela tendo 100% de largura, ele fica com um background xadrez aqui, bonitinho, né? E aí, se eu vier aqui e mudar o meu vermelho para, sei lá, cinza, que é a cor lá, mais ou menos a cor lá do negócio do Photoshop, ou do Photopeia também, dos outros editores, ele vai ficar assim, ó. Olha só que interessante. A gente tem mais ou menos o que a gente tinha lá, né?
Agora, tá muito grande isso aqui para mim, né? Então eu posso agora diminuir. A única coisa que você precisa ajustar aqui é o seguinte: o background size é de um tamanho, a posição que você muda aqui é o tamanho, a metade do tamanho que você colocou aqui em cima. Simples assim. Então, voltando aqui, eu vou só voltar porque eu costumo usar os 45 graus mesmo, tá? Então, eu vou manter isso aqui nos 45 graus, ó. Você vê ali, ó, que dá até para você fazer uns negócios interessantes, né? Tô parecendo azulejo ali agora. Vou voltar os dois para 45 graus, vai funcionar exatamente da mesma maneira. E daí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Diminuir, né, que eu queria. Então, vamos lá, vamos tentar com 50 pixels. Então, 50 pixels, aqui a metade é 25 pixels. E 25 pixels. Pronto, ó. Aqui eu já vou até salvar isso aqui, ó. Até coloquei o nome aqui nesse CodePen. Eu vou deixar esse CodePen aí para você brincar com ele, ó. Transparência, simulação de transparência. Não, Transparency Grid, simulação de grid transparente, porque eu não consegui encontrar uma imagem que fosse gratuita para isso aqui, né? Mas beleza, e agora, como é que eu salvo essa imagem aqui? Porque é para isso que eu preciso dessa imagem. Eu vou clicar aqui embaixo no CodePen, aqui, e agora eu vou usar recurso de desenvolvimento mesmo, né? Então vou abrir isso aqui, vou clicar com o botão direito, vou dar inspecionar, vou achar isso aqui, essa barra aqui, porque eu quero remover ela, vou colocar o tamanho que eu quero aqui, sei lá, eu quero que isso aqui tenha, sem zoeira, 5.000 pixels de largura e 5.000 pixels de altura. Só de zoeira mesmo. Pronto, então a gente tem agora uma imagem aqui desse tamanho que eu te falei, né? Eu quero sumir com essa barra aqui, então vamos achar ela ali. Eu já dei um inspecionar aqui, deixa eu achar ela aqui. Clicar ali, vou clicar lá naquela barra. Ok, é essa barra aqui, então a gente vai... Tem um header aqui, vou remover ela, então delete... Beleza. Então agora a gente tem um negócio interessante. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso abrir um inspecionar de novo, já estava com ele aberto, não sei porque eu fechei, mas com essa página aqui aberta, eu vou simplesmente pegar o seguinte, eu vou digitar aqui Command Shift P ou Ctrl Shift P, vou dar um screenshot isso aqui, ó, screenshot full size screenshot, capturar um screenshot de tamanho full size. A partir do momento que eu dei o screenshot, ele vai lá, tira o screenshot da tela, eu vou lá na onde eu quero salvar isso aqui e salvo esta imagem. Beleza, agora eu posso ir no Fotopeia, abrir e tentar encontrar a imagem em algum lugar. Qual foi? Será que foi? Foi isso aqui, vou abrir essa imagem aqui, ok, vou pegar essa imagem aqui. Vou colar aqui. Tá bem lento isso aqui, gente, porque eu acho que essa imagem ficou muito grande, muito enorme. Mas vamos lá, ó. Vou colar essa imagem aqui em algum lugar aqui embaixo. Talvez aqui. Pronto, olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó, que apareceu a minha imagem? Talvez eu diminua ela, mas agora, ó, você tá vendo? Eu posso colocar o fundo aqui bonitinho. E agora eu vou salvar essa thumb aqui. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho depois, mas eu vou salvar essa thumb aqui. E eu vou postar esse vídeo para você. E aí você vai ver esse vídeo de como remover o fundo de imagens com Python aí na sua timeline, beleza? Eu trouxe esse tutorial, como eu te falei, de improviso aqui. Eu não ia fazer isso, mas eu tava realmente precisando disso aqui. Você vai ver esse vídeo aí na sua timeline também. Então, já resolvi gravar e te explicar aqui o que eu tava fazendo. Eu vou deixar esse link também desse pen aí para você. E também vou deixar o meu Developer Tools aqui também já configurado, porque senão vai travar o meu computador em algum momento. E aí eu deixo esse link desse pen aí para você brincar com ele também, caso você queira, beleza? Até o próximo vídeo.